Dando seguimento, pessoal, agora a atividade do dia 14 de julho, certo? Primeiro, colocar os fatores comuns em evidências. A gente sabe que x é totalmente diferente de y e que 5 é múltiplo de 15, certo? Então, o que é que acontece? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Então, eu posso fatorar o 15 e o 5 e encontrar o fator comum. Qual é esse fator comum? Vamos lá? Então, aqui, que número eu vou multiplicar por 5 para encontrar 15? 3. 15 vezes 3, 15. E 15 vezes 3x são 15x. Agora, que número eu vou multiplicar por 5 para encontrar o y? Y. 5 vezes y, 5y, certo? Mesma coisa, olhando aqui, 18 e 6 são fatores comuns. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. E 6 vezes 3a são 18a, certo? Mais 6 vezes 1, 6. O que eu quero fazer quando eu fatoro é reescrever o número de forma menor, de forma mais simples, tá bom? Aqui, entre 16x ao quadrado e 8y. O x é totalmente diferente do y. Não são comuns, mas o 16 e o 8 são comuns. Eu posso fatorá-los. Então, vamos lá, Se eu vou dividir, se eu vou multiplicar 8 vezes 2, eu encontro quem? 8 vezes 2, 16. E 8 vezes 2x ao quadrado são 16x ao quadrado, certo? E 8 menos y, se eu multiplicar 8 vezes y, são 8y. Mas acontece que eu não quero mais 8y, então eu tenho que prestar atenção ao sinal. 8 vezes menos y são menos 8y. Tem que se prestar atenção aos sinais. Olha aqui, A é diferente de B, que é diferente de C. Mas acontece que x são fatores comuns. O x está nos 3 termos, O que é que eu vou fazer? Vou botar o x em evidência. Agora aqui, x vezes quem que é a x? X vezes a. X vezes quem que é bx ao quadrado? X vezes bx. Porque na hora que eu multiplico aqui, x vezes x ao quadrado, x vezes x ao quadrado, ou x vezes x dá x ao quadrado. Porque aqui tem 1 e aqui tem 1. A gente sabe que na multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e somos expoentes. Então, aqui, x vezes bx, bx ao quadrado. E x vezes menos c, menos cx, certo? X vezes menos c, menos cx, certo? Um outro caso aqui, eu tenho 10x ao quadrado menos 5x. Eu quero colocar em evidência. Então, eu coloco o 5x em evidência. Por quê? Aqui, repetindo, x vezes x, x ao quadrado. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e somos expoentes. Como aqui não tem expoente, é porque é 1, já foi explicado. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 5 vezes 2, 10, x vezes x, x ao quadrado. Multiplicamos os coeficientes, depois a parte variável. E aqui, por 5x. Que número eu multiplico por 5x para dar 5x? 1. Mas acontece que não pode ser mais 1, porque o sinal aqui é negativo. Menos 1, tá certo? Vamos aqui, outro aqui, Fatoração por agrupamento. Da mesma forma aqui, o que é agrupar? Formar grupos, Vou formar esse grupo
Depois vou formar esse grupo e vou ver quem está em evidência. Aqui, ó. X mais Y. Eu posso colocar os 6 aqui, ó. X e Y não são iguais, certo? Não são fatores comuns. Mas o 6 é. Aqui o 6 está dos dois lados. O que é que eu posso fazer aqui, ó? Eu coloco o 6 em evidência e entre o parêntese x mais y. Quer ver uma coisa, ó? 6 vezes x, 6x. 6 vezes y, 6y. O sinal está de mais 6y. Fatorei esse grupo aqui. Eu agora vou fatorar esse de cá. X é diferente de y. Eu não posso colocar em evidência. Mas o A é comum aos dois. É fator comum. Então, ó, eu boto A em evidência, X mais Y. Prestem atenção que eu agora, eu coloquei em evidência, ó, quem é que é fator comum aqui, ó? O X mais Y, ele é fator comum tanto do 6 como do A, ó. X mais Y é fator comum aos dois. Então, eu agora pego o X, coloco aqui embaixo, ó, esses aqui se transformaram nesse, e vou multiplicar por 6 mais A, certo? Então, fatorar por agrupamento é isso. Fiz o primeiro grupo, o segundo grupo, encontrei agora em evidência nos dois grupos, eu tenho um fator em evidência, que é o X mais Y, e agora quem está de fora, quem está sendo multiplicado, quem vai multiplicar por esses fatores, vai para um outro parêntese. Aqui, ó. Quem é que é comum aqui? O 2, multiplicado por A mais B. Quem é comum aqui? O X, que está multiplicado por A mais B. O que é que acontece? Agora, esses dois fatores aqui são comuns. O A mais B está comum nos dois termos. O que é que eu faço? Coloco o A mais B em evidência e o 2 mais o X em evidência também. Mesma coisa aqui, ó, 7x mais 7y, mais bx mais by. Quem está em evidência? X mais y. Ó, x mais y, quem é que é fator comum? O 7. Aqui, ó, fator comum é 7, coloco o x mais y dentro do parêntese. Aqui, ó, x mais y está aqui, eu posso colocar dentro do parêntese e o b vai para fora. Ó, quanto é 7 vezes x? 7x. Quanto é 7 vezes y? 7y. Quanto é b vezes x? Bx. Quanto é b vezes y? By. Os sinais são todos positivos, certo? Agora, o que é que acontece? Pode ser colocado aqui, ó, o x e o y nos dois termos. Eu posso colocar aqui. E agora eu vou multiplicar por quem? Por quem está do lado de fora. 7 mais b, certo? Olha o exemplo aqui. Aqui eu tenho a x, aqui eu tenho a y. E aqui eu tenho 2, ó. Mas acontece que eu tenho 2a nos dois. Ó. Onde é que estamos? Ó. Eu tenho aqui 2a e tenho 2a. Ó. Coloco ele e sobra quem? X menos y. E aqui eu tenho, prestando atenção ao sinal, bx e by. Não é isso? Mas eu tenho o quê? O 3b nos dois termos, ó. 3b aqui, 3b aqui. Eu vou botar x menos y em evidência. Presta atenção. Para mim conseguir isso, eu tenho que ver o sinal. Ó, analisar esse sinal. Certo? Vamos lá, ó. Menos com menos dá mais, certo? Eu tenho aqui, ó, 2a menos 3b, tá vendo esse menos aqui?
Aí vai ficar, ó, menos 3b vezes x dá menos 3bx. E menos 3b vezes menos y, menos com menos dá mais 3by, certo? Aí agora o que é que aconteceu? Como x menos y ficou em evidência, eu agora coloco quem está do lado de fora dentro dos parênteses, certo? Então fica x menos y vezes 2a menos 3b. Muita atenção a essa questão do sinal, certo? Olha aqui, ó. Quem está em evidência aqui é o 3. O A é diferente do B. Quem está em evidência é o 3. Quem é comum aos dois é o 3. Então, eu venho aqui, ó, A mais B, 3 vezes A, 3A. 3 vezes B, 3B. Tem que se analisar quem é comum. Quem é comum, no caso, 3. Comum aos dois termos. E aqui, quem é comum? Quem é comum é o Y. Ó, A mais B. Agora eu prestei atenção que eu tenho esses dois aqui, fatores iguais. Eu vou pegar eles, colocar no parênteses e pegar os que estão fora, colocar dentro do parênteses também. Se vocês quiserem, como um exercíciozinho para treinar em casa, ó, existe a propriedade distributiva, certo? Da multiplicação. Então, aqui, ó, se você multiplicar esse vezes esse, e esse vezes esse, e depois multiplicar esse vezes esse, e esse vezes esse, você vai encontrar esse valor aqui, tá bom? Vamos seguir em frente. Ó, se vocês perceberam, estudamos o produto da soma pela diferença, certo? Aqui a gente vai fazer a operação ao inverso. Vocês lembram que no produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo? Pois agora, ó, produto da soma, o produto que é a multiplicação da soma pela diferença de dois termos iguais. O que é que eu vou fazer? Fazer essa operação ao contrário. Ó, A ao quadrado menos 36 é a mesma coisa que A mais 6. Eu tiro o A, tiro a raiz do A ao quadrado, tiro a raiz do 36, certo? Então, quem é A ao quadrado é A raiz de 36 são 6. A mais 6 vezes A menos 6. Aqui, ó. Se eu tiro a raiz do 9, a raiz de 9 são 3. E tiro a raiz de A ao quadrado, vai dar A. Tiro a raiz de 25, eu sei que são 5. Então, primeiro termo ao quadrado, 3A ao quadrado, mais quadrado, ó, mais o primeiro, vezes o 3A, produto da soma pela diferença. Então, a raiz de 3A ao quadrado, 3A. Raiz de 25, 5. Produto da soma pela diferença. Raiz de 9A ao quadrado, 3A. Raiz de 4B ao quadrado, 2B. Então, produto da soma pela diferença, ó, produto da soma pela diferença de dois termos, certo? É simplesmente o caminho inverso da fatoração. Aqui, ó, quem é a raiz de 16 são 4. Quem é a raiz de x ao quadrado, x. Quem é a raiz de 4, 2. Produto da soma pela diferença. Então, quem é a soma? 4x mais 2 vezes 4x menos 2.
quem é 4a ao quadrado, quem é a raiz? 4a, quem é a raiz de 9? 3. Produto da soma, que é mais 2a mais 3, pela diferença, 2a menos 3, certo? É apenas o caminho inverso. Qual é o outro caso aqui, ó? Escreva a forma fatorada dos polinômios. Ó, estudamos o quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois termos. É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo menos o quadrado do segundo. Vamos ver? Ó, então, o que é que acontece aqui? Para mim fatorar, é só fazer a operação ao quadrado. Tiro a raiz do primeiro, quem é a raiz do primeiro? X. Tiro a raiz do segundo, quem é a raiz de 9? 3. E aqui analiso apenas o primeiro sinal. Se é de menos, é quadrado da diferença. Se for o primeiro sinal for mais, é quadrado da soma, certo? Outro caso aqui, ó. Analisa o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? X ao quadrado. Então, quem vai ser a raiz de x ao quadrado? X. E quem é a raiz de a ao quadrado? A. Então, o que é que acontece? Primeiro sinal é negativo, o quadrado da diferença. Agora, eu não avisei no exercício anterior, mas é necessário a gente verificar isso aqui também. Vocês lembram que é quadrado do primeiro, no caso da diferença, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos testar se o do meio está certo. Vamos testar aqui em cima também. Ó, quanto é 2 vezes x? 2x. 2x vezes 3, 6x. Como é quadrado da diferença? É o primeiro sinal negativo. Quem é o... Testando aqui o termo do meio, né? 2 vezes x, 2x. 2x vezes a, 2ax. Certo? Como é da diferença, sinal aqui é menos. E aqui, ó, quadrado da soma de dois termos, né? Como é que eu vou saber quem é ele? Primeiro eu tenho que tirar a raiz de a. Quem é a raiz de a ao quadrado? É a. Quem é a raiz de 9b ao quadrado? 3b, certo? E agora eu testo para saber se o 6ab confere. Quadrado do primeiro, confere. 2 vezes a, 2a, vezes 3, 6a, vezes b, 6ab, confere também. E quadrado do segundo, 3 ao quadrado são 9, b ao quadrado, b ao quadrado. Tá certo? Então, vamos lá para mais um. Aqui, ó. 16x ao quadrado, quem é a raiz de 16? 4. Quem é a raiz de x ao quadrado? X. Quem é a raiz de 9? 3. Quem é a raiz de y? Y. Vamos lá? 4 ao quadrado de 16, confere. Agora, 2 vezes 4 são 8x. 8 vezes 3, 24xy. Conferiu também. E no outro caso agora, a gente já percebeu que é quadrado da diferença, né? Então, quanto é 4 ao quadrado? 2. Quanto é x ao quadrado? X. Se a diferença começa com negativo, e a raiz de 1 é 1. Vamos lá? Quadrado do primeiro deu 4x ao quadrado, beleza? 2 vezes 2x, 4x vezes 1. Conferiu também, mais o quadrado do segundo, certo? Então, através daqui, qual é o passo que a gente faz? Relembrando, tira a raiz de 4x ao quadrado e tira a raiz do segundo termo, que nesse caso aqui, raiz de 1. Então, o passo é esse. Extrai as raízes do primeiro e do segundo
verifica o sinal e vai colocando, ó. Tiro a raiz. Se o primeiro sinal é de menos, vai ser o quadrado da diferença. Se o primeiro sinal for de mais, quadrado da soma, certo? Depois que tira a raiz e coloca, para encontrar o segundo termo, é só multiplicar. 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Obrigado.